pastor Getúlio Gonçalves. Pastor Getúlio Gonçalves já é de casa, né, pastor? Amém. É o segundo ano que o pastor Getúlio está aqui com a gente. E hoje não foi diferente. O pastor trouxe uma palavra abençoada, diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Nós estamos transbordando com essa palavra que veio do céu. Foi um maná, pastor. Aleluia. Foi um maná. O pastor falou sobre o sangue do Cordeiro. E dentro desse tema, pastor, a gente gostaria de saber o que o sangue de Jesus representa pessoalmente para você hoje. Pergunta poderosa, hein, Poliana? Então, para mim, particularmente, o entendimento de que o sangue de Cristo é suficiente na minha vida e que me transformou, me resgatou, me tirou de um lugar de trevas, do Egito, da escravidão, para o reino de luz. E por causa do sangue, hoje eu tenho acesso, eu experimento uma vida abundante, sabendo que lutas vêm, Poliana, mas eu olho para a cruz, eu firmo em Jesus. E aí a gente consegue celebrar a vitória todos os dias. Glória a Deus. Durante a palestra, o Senhor citou que hoje em dia as pessoas elas querem usufruir dos benefícios que Jesus tem, mas elas não querem se submeter ao governo de Jesus. E quando o Senhor fala de governo, o que isso significa, pastor? O desafiador, Poliana, é porque a maioria das pessoas, elas querem os benefícios, elas recebem Jesus, reconhecem Jesus como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. Porque quando você se entrega, quando você submete ao senhorio, é você reconhecer Ele como Senhor da sua vida. E quando Ele é Senhor, Poliana, não é mais a minha vontade, é a vontade dEle na minha vida. Não é mais o que eu quero, é o que Ele quer para a minha vida. E aí, além de usufruirmos das bênçãos que temos através dele sendo Salvador da nossa vida, nós experimentamos também as bênçãos, ele sendo Senhor das nossas vidas. Essa é a diferença. Salvador, vamos morar no céu. Senhor, experimentar, viver céu na terra hoje, sendo o exemplo, sendo a melhor essência dos céus aqui nessa terra. Glória a Deus. Pastor, a gente fala muito sobre cobertura espiritual. Como explicar isso de forma simples e poderosa? Então, Poliana, eu entendo que nós já somos cobertos pelo sangue de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele nos reconhece como filho, porque vê em nós o sangue de Jesus Cristo. O diabo também, quando ele olha para nós, ele vê o sangue de Cristo. Então, o que nos cobre é o sangue de Jesus. Na antiga aliança, era necessário o sacrifício de animais, touros e bodes, eram sacrificados por causa do pecado. O sangue de Jesus resolveu tudo isso. A cruz resolveu tudo isso. E hoje em Jesus somos nova criação, cobertos pelo sangue. Então essa cobertura espiritual, ela vem por causa do sacrifício, por causa da cruz nas nossas vidas. Glória a Deus. E qual é a importância de entendermos a Páscoa como um ato profético e presente, pastor? Então, a Páscoa ela fala exatamente da passagem, a saída da escravidão para uma vida de vitória. É importante lembrarmos sempre desse memorial. A Santa Ceia ela é o maior exemplo disso. Fazer isso em memória de mim. Não é? Todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Esse memorial é lembrar, Poliana, de onde nós saímos. É lembrar que nós não podemos voltar novamente para o Egito. Nós precisamos permanecer em Cristo, lavado, remido, comprado com o sangue de Jesus. Eu achei interessante que durante a palestra o pastor falou, citou o testemunho dele. E isso é muito maravilhoso, pastor, porque a gente vê, a gente consegue enxergar como que o sangue de Jesus, ele transforma o homem de dentro para fora. Quando ele comentou que quando ele entrou na igreja pela primeira vez, ele tinha uma certa impressão de como seriam as pessoas na igreja somente de ouvir falar, mas ele não tinha ainda experimentado essa essência. E a partir do momento que ele experimentou a essência de Cristo,
o sangue do Cordeiro sobre a vida dele, Exatamente. tudo isso mudou. Pode comentar um pouquinho sobre isso para nós, pastor, sobre a sua conversão? Ah, sim. Então, cada um tem uma história. E o que eu ouvia antes é que se fazia lavagem cerebral. E quando eu entrei na igreja a primeira vez, eu tive um choque porque muitas pessoas na igreja. Aí eu comecei a pensar, como conseguir convencer tanta gente ao mesmo tempo? E aí foi aí, eu fui uma vez, duas, na terceira. Aí aquela palavra entrou. Aí o meu espírito foi transformado pelo Espírito de Deus. E a partir daquele momento começou uma renovação na minha mente. Fisicamente eu não senti nada, não senti arrepios, mas foi um transformar diário, dia após dia, alimentando da palavra, participando dos cultos e todo dia sendo renovado. E diante de tudo isso eu tenho conseguido, para a glória de Deus, viver uma vida de constância, lembrando de onde eu saí e aonde o Senhor tem me colocado. Lembrando que eu não posso voltar mais para lá, porque o sangue de Cristo já me tirou e hoje eu vivo uma nova história, para a glória de Deus. Qual é a mensagem, pastor, que o Senhor deixa hoje para essas pessoas que querem experimentar algo novo através de Jesus Cristo, mas ainda não tiveram coragem, ainda têm receio por ter ouvido alguma coisa? O que o Senhor tem a dizer? Então, Poliana, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único acesso ao Pai é através de Jesus. Jesus é a resposta para a humanidade. Jesus tem tudo aquilo que nós precisamos. Não existe uma vida de felicidade fora de Jesus. E eu quero deixar uma mensagem também para aqueles que já caminham com o Senhor. Permaneça debaixo da mão poderosa do Senhor. Não saia debaixo da nuvem. A maior dificuldade do ser humano é permanecer, se esforce, porque o sangue de Jesus cobre a sua vida, a sua casa, a sua família e nele você consegue. Amém. Muito obrigada, pastor, mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a sua Amém, vida, por Poliana. ter trago aí esse maná do céu para nós. Que o Senhor te abençoe. E é isso, pessoal. Até a próxima palestra.